Olá a todos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Bem, pessoal, vamos falar hoje de mais um livro da Bíblia. Vamos tratar hoje do livro de Levítico. E o livro de Levítico é um livro muito importante na Bíblia, mas muitas vezes é rejeitado pelas pessoas. Tem gente que acha o livro de Levítico antiquado, por se tratar do culto que era prestado a Deus no tabernáculo. Tem gente que acha que isso não tem nada a ver com a nossa fé hoje, né? Não tem nada a ver com o Novo Testamento, por exemplo, que é um engano. O livro de Levítico é um dos livros mais mencionados do Pentateuco no Novo Testamento. Nós vemos Pedro falando de Levítico, João, no livro de Hebreus é muito citado o livro de Levítico. Então, é um livro muito atual e nos ensina grandes lições muito importantes. O nome Levíticos vem do grego e significa de Levi, porque trata do sacerdócio ministrado pela tribo de Levi. A tribo de Levi, a gente sabe, foi escolhida para o sacerdócio porque eles não se contaminaram com a idolatria. Quando o povo caiu em idolatria e adoraram o bezerro de ouro, a única tribo que não se contaminou foi Levi. E quando Moisés chamou aqueles que eram do Senhor para perto de si, a tribo que ficou ao lado de Moisés foram os levitas, para purificar o povo. Então, a partir dali, a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio. A gente vê isso escrito lá em Êxodo 32, versículo 26. O livro trata da união do homem com Deus. O tema central do livro é união. A palavra Levi significa unir, grudar, aproximar. E essa era a função dos sacerdotes, unir o povo a Deus. A mensagem principal do livro é que Deus nos chama para habitar em nós por meio de santidade. Deus chamou Moisés, por isso o nome do livro em hebraico é Vaikra, chamou. A gente vê isso no original, tá aqui, ó. Vaikra é o nome do livro em hebraico, porque Deus chamou Moisés, é assim que se inicia o livro, para dar-lhe as instruções de como o povo deveria se apresentar diante de Deus e também como os sacerdotes deveriam ministrar para abençoar a vida do povo. A gente vê aqui no capítulo 20, versículo 26, o seguinte, Deus dizendo, né? E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Santidade não tem nada a ver com perfeição. Muita gente acha que santidade tem a ver com uma atribuição dada a alguém que morreu, e isso não é verdade. Santidade, na verdade, é distinção, separação. Mas não separação a nível de distância, mas a nível de qualidade. Santidade diz respeito à qualidade da nossa fé, da nossa conduta, da nossa moral, a qualidade das nossas intenções diante de Deus. Isso é santidade. E não separação. O próprio apóstolo Paulo fala que se nós tivéssemos que nos separar dos pecadores, então nós teríamos que sair do mundo, porque no mundo o que tem é pecadores. Todos os seres humanos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, todos somos pecadores. Então não é a separação dos pecadores, é a separação do pecado, do erro, da qualidade moral e espiritual da nossa vida. Isso é santidade. E é isso que Deus ensina no livro de Levítico, como nos santificarmos, como nos apresentarmos diante dele. Jesus no livro de Levítico é o sumo sacerdote, e o símbolo disso é a casa. Nós somos a casa, Deus quer que nós sejamos a sua casa, Ele quer habitar em nós por meio de santidade. A palavra Levi significa unir, e é isso que os sacerdotes deveriam fazer, unir o povo a Deus através do culto, e Levítico é o terceiro livro da Bíblia, e 3 é um número muito importante. A gente deve se lembrar que dos filhos de Adão, foi o terceiro filho de Adão que manteve a linhagem, a bênção inicial e da onde se começou a cultuar a Deus, começou a se invocar a Deus, foi através da linhagem de Sete. Levi foi o terceiro filho de Jacó e também o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então o livro de Levítico nos mostra que o que nos une a Deus é a presença do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos une, que nos conecta com Deus. Ele é o livro do meio e ele liga as origens do povo com o povo agora livre, rumando para a terra prometida. Né? Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Levítico é o livro do meio, quer dizer, ele é o livro que une o início, Gênesis e Êxodo, com a jornada do povo agora livre da escravidão. Deus falava com o povo antes no monte. Você vê que Deus falou com Moisés no monte, depois deu a lei no monte. Mas agora, no livro de Levítico, Deus fala de perto. Deus está no meio do povo e fala próximo. Ele quer proximidade. Deus quer falar com você de perto. Ele não quer falar de longe. Deus não está longe, ele está
perto de nós, ele quer essa comunicação, ele quer essa união, ele quer estar unido conosco e quer que nós estejamos também unidos a ele. E é isso que o livro de Levítico trata. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte fala das leis referentes à purificação. Nós temos um capítulo que divide o livro e a segunda parte do livro fala da condição moral e espiritual. Do capítulo 1 ao capítulo 7 fala de diversos sacrifícios, como eram oferecidas as ofertas e como os levitas deveriam ministrar as ofertas e os sacrifícios. Os sacrifícios eram para a purificação do povo, então era a maneira com que eles se purificavam dos pecados. Havia o sacrifício pelo pecado e outros tipos de sacrifícios que eram ministrados. Do capítulo 8 ao capítulo 10 fala do sacerdócio levítico, como que os sacerdotes deveriam se purificar, se consagrar e também ministrar a consagração e a purificação do povo. Do capítulo 11 ao capítulo 15 fala das leis de higiene, como as pessoas deveriam cuidar da sua própria higiene, para que eles estivessem limpos, não só espiritualmente, mas também materialmente, para que eles cuidassem do corpo. O corpo era o templo, então eles tinham que cuidar também do seu corpo. Do capítulo 16 é o capítulo que divide o livro, né? Até o capítulo 15 fala das leis de purificação, e no capítulo 16 fala do dia do perdão, do dia da expiação, que é o Yom Kippur. Então, no dia da expiação era realizado toda uma cerimônia especial para que houvesse o perdão de todos os pecados. O sacerdote e o povo eram purificados e a partir daí eles deveriam viver em santidade. Então, a primeira metade do livro, santificação, purificação, né? Eles primeiro se purificavam, se limpavam. Eram perdoados, nós vemos isso no capítulo 16, e depois vida de santidade para manter o perdão, para manter essa purificação. E isso nós vemos a partir do capítulo 17 até o versículo 27, quando se trata dos padrões morais e de santidade. O livro de Levítico ele foi escrito já na saída do povo de Israel do Monte Sinai, né? Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, foi construído o tabernáculo ali no período de 1 ano e 9 meses, e assim que foi concluída a obra do tabernáculo, que nós vemos no final do livro de Êxodo, aí Deus então chama Moisés, institui o culto, e o livro de Levítico trata aí de um período de cerca de 2 meses, até que eles saíram então do pé do Monte Sinai e rumaram pelo deserto. E nós vemos a continuação da história do povo de Israel peregrinando pelo deserto a partir do livro de Números, que é o livro que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você esteja unido a Ele, que Ele esteja unido a você e que sejamos um só em espírito, na fé, uma só fé, um só espírito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.